primeira palavra do verso 6? As 5 primeiras palavras do verso 7? 6 primeiro. A primeira palavra do verso 9? Nós estamos lendo palavras que são de responsabilidade de um líder. Por isso que nós lemos esse texto. Então, Paulo dizia, Tito, fala, Tito, exorta, Tito, ser exemplo. São palavras relacionadas com o líder. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua bênção. Iniciaremos em seguida a segunda aula do nosso curso de liderança cristã. Eu apreciaria se o pastor Daniel pudesse tomar as primeiras carteiras. Nós já levamos as primeiras carteiras para os ministros e fico agradecido dos irmãos para Santa. Oremos ao nosso bom e eterno Pai que está nos mais altos céus. Pastor Daniel. Sentai-vos, queridos irmãos. Papel e lápis pronto para as suas anotações. Começamos agora. Nosso ponto de partida esta manhã é o livro de Neemias, capítulo de número 3. Neemias, capítulo de número 3. Nós vamos ler os versos 1 e 2. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananael. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Neemias tem sido apontado na história, na Bíblia, como um dos mais magníficos líderes da história da humanidade, e especialmente da história bíblica. Na aula passada, nós meditamos a respeito do ponto positivo. Os senhores se lembram? Como se faz um líder? Hoje nós vamos estudar exatamente o contrário. Como não se faz um líder. Esse é o nosso primeiro tópico. Depois, passaremos a outros. Como não se faz um líder? Qual é a maneira errada de fazer um líder? Vamos escrever. Primeiro, um líder não se faz por nomeação ou eleição humana. Um líder não se faz. Obrigado, irmão Elias. Porque se o homem é indicado para liderar os homens, os outros homens, por uma nomeação humana, qual é a autoridade que esse homem ou esta mulher tem? Então escutem, um princípio bíblico, um princípio espiritual, que nós nunca podemos esquecer nem pôr de lado. Quando uma pessoa é enviada, ela tem a autoridade de quem a envia. Se eu estivesse no lugar dos senhores aí nas carteiras, eu estaria escrevendo isto. Bem, vou para frente. Quando nós lemos São João capítulo 20, versículo 21, está escrito que Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A lição que Jesus nos ensina neste versículo é que um crente que está liderando uma obra, seja que obra for, uma obra grande, uma obra pequena, pode ser uma pequena classe de uma escola dominical e pode ser uma igreja com 200 congregações. Isso varia bastante. Quando uma pessoa recebe uma indicação, a autoridade que essa pessoa tem não é sua, é a autoridade de quem o indicou. Por isso que o líder espiritual, o líder cristão, não deve ser indicado por nomeação humana, porque ele tem a autoridade dos homens. Se eu fosse pastor, porque meu pai me fez pastor, qual é a autoridade que eu teria? Teria a autoridade de meu pai. Se eu fosse pastor, porque um grupo de pastores achou que eu devia ser, qual seria a minha autoridade? Seria a autoridade de um grupo de pastores. Agora, se Deus me chamou para o ministério e me pôs dentro, que autoridade eu tenho? A autoridade dele, a autoridade de quem me enviou. Isso é muito importante para quem deseja qualquer coisa na casa de Deus. A pessoa nunca deve procurar padrinhos para subir, para crescer.
Porque se uma pessoa entrar no ministério, crescer na obra de Deus, por causa de padrinhos, essa pessoa só vai ter a autoridade que o padrinho tem. E se um dia o padrinho morrer, essa pessoa está desamparada. Há um caso na Bíblia muito típico, muito especial. O profeta Isaías era apadrinhado do rei Uzias. É muito fácil, lendo cuidadosamente a Bíblia, entender isto. Isaías, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele profetiza, e dá para a gente entender que ele profetiza e se esconde. Ele desaparece do mapa. Porque Isaías era protegido do rei Uzias. Qual era a autoridade de Isaías no princípio do seu ministério? Era a autoridade do rei Uzias. É por isso que Isaías faz questão de dizer que Deus apareceu no ano em que morreu o rei Uzias. Alguém pergunta, o que tem? Qual a importância que tem a morte do rei? É porque no ano que morreu o rei Uzias, Deus mudou a vida de Isaías. Um homem que profetizava sempre e sempre, por causa do apoio que tinha da casa real. Se o rei morreu, ou ele se acaba como profeta, ou então ele recebe uma renovação. Ele não se acabou, ele recebeu uma renovação. Aleluia! Nós vamos ver agora uma outra maneira errada de fazer um líder. Número 1, um líder não se faz por nomeação ou eleição humana. Já escreveram. Número 2, um líder não se faz por herança. Um líder não se faz por herança. Meu avô é professor, então meu pai deve ser professor. E se meu pai é professor, eu também devo ser professor. E se eu sou professor, os meus filhos devem ser professores. Este é um conceito regular, um conceito humano, um conceito natural. É claro que isso pode acontecer na igreja. Pode acontecer. Eu, pelo menos no meu caso específico, o meu pai é pastor, eu sou pastor, tenho filhos pastores. Agora convém notar uma coisa. Aqui não é uma herança, porque cada um de nós, dessa família que é um ministro, tem recebido o seu ministério de Deus. Geralmente o homem que é militar quer que um de seus filhos, pelo menos um, seja militar. E aquele filho que é militar vai se preparar para mandar o seu filho para a academia militar das Agulhas Negras. Porque é uma tradição de família, é uma herança. Na igreja, não. Nós temos o caso típico de como herança não é a maneira certa de fazer um líder. Escreva o exemplo. Os filhos de Samuel. Samuel era um grande homem de Deus. A respeito de Samuel, a Bíblia diz uma coisa que não diz de mais ninguém a não ser de Jesus. O que é, irmãos? Uma coisa que a Bíblia diz de Samuel e que não diz de mais ninguém a não ser Jesus. Que coisa fantástica. A Bíblia diz que de todas as palavras que Samuel falou, nenhuma delas o Senhor deixou cair em terra. O que a Bíblia diz parecido, igual a Jesus, está lá em Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, não é? Na sua boca não foi achado engano. É a mesma ideia. Pois bem, Samuel era um grande homem de Deus. Samuel era um homem fiel, era um homem justo diante do Senhor. Grande e piedoso servo de Deus. Mas o que aconteceu com os filhos de Samuel? Não serviram ao Senhor. Não foram continuadores da obra do Senhor. Agora eu pergunto aos irmãos, Deus castigou a Samuel porque os seus filhos não seguiram o ministério? Sim ou não? Deus castigou a Samuel porque os seus filhos não seguiram o ministério? Sim ou não? Não. A razão por que Deus apertou Samuel foi por outra causa. Foi por questão de caráter dos filhos, de formação, mas não ministerial. Eu não posso ser responsável pela formação ministerial de minha família ou de meus filhos, não. Deus não castiga o homem porque o seu filho não seguiu a carreira dele. Fé é uma coisa. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho em que deve andar. Mas isso não é ministério. Isso é o caminho da fé. Isso é o caminho do conhecimento de Deus. É a orientação das coisas que dizem respeito à adoração, à prática da fé, etc, etc. A segunda maneira errada de fazer um líder qual é? É por herança. A terceira maneira errada de fazer um líder é por decisão convencional. Decisão convencional. Existem convenções. Existe uma convenção geral
Estou falando no caso da Assembleia de Deus. Existe uma convenção geral que engloba os pastores e evangelistas de todo o Brasil, e existem convenções regionais e estaduais. Se o homem entrar no ministério só porque a convenção decidiu, a autoridade desse homem é limitada à autoridade que a convenção tem. Logo, é uma autoridade humana. A convenção existe, ela é boa, ela é importante e ela é necessária, mas ela não influi na vocação ministerial. O que a convenção faz é descobrir a vocação de um homem e confirmar diante dos homens aquilo que Deus já deu. Paulo escreveu muito sobre isto, e uma das palavras que ele falou foi esta: atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Paulo disse que o dom ministerial que Timóteo recebeu veio por imposição das mãos do presbitério através. Agora, para que ninguém pense que aquele dom é humano, ele disse, o ministério que recebeste do Senhor. Ele próprio disse em 1 Coríntios 11, eu recebi do Senhor. Ninguém queira depender de homem para se tornar um líder na obra de Deus, porque o seu tempo é curto. Vamos para a quarta maneira errada de fazer um líder. Um líder não se faz por talento pessoal. Talento pessoal. Talento pessoal é uma coisa boa. Se esta manhã eu humilhar as pessoas que têm talento, se esta manhã eu ignorar a importância do talento de um homem, eu não estarei sendo coerente. Porque Deus é quem dá talento ao homem. Agora eu gostaria que os irmãos entendessem que talento humano não é a primeira qualificação para ser um obreiro, para ser um ministro de Deus. É muito melhor pegar um homem sem talento que tem chamada do que um homem com muito talento sem chamada. Porque talento não expulsa demônios. Talento não repreende Satanás. Talento não produz fé. O talento é muito bom como um pano de fundo. O talento é muito bom como substrato espiritual, um substrato natural para uma vocação espiritual. Mas o talento não é o primeiro requisito. Vamos ver dois casos, dois exemplos. Moisés. Quando nós lemos em Atos capítulo 7, vamos ver isso que é muito especial. Atos Apóstolos, capítulo 7, o famoso discurso de Estevão. Está escrito no versículo de número 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Os senhores podem repetir a leitura deste versículo? Todos juntos? Por bondade. Ouça-me com muita atenção para que não haja nenhuma digressão. Moisés era, no verdadeiro sentido da palavra, um cientista. Moisés era um sábio. Isso era uma palavra muito vulgar hoje em dia. Moisés era polivalente, do ponto de vista intelectual. Ele foi instruído em toda a ciência. O que era a ciência dos egípcios? Medicina. Moisés entendia de medicina. O que era a ciência dos egípcios? Astronomia. Moisés entendia astronomia. Quando eu falo medicina, eu posso citar, por exemplo, foi o povo que inventou o sistema de embalsamamento. Muito bem, Moisés entendia de astronomia. Moisés entendia de geologia, porque os egípcios entendiam. Sabe o que acontece? Deus não aceitou o talento pessoal de Moisés e mandou Moisés passar 40 anos no deserto. Moisés é um tipo raro na história. Todo homem, para ser alguma coisa, tem que aprender. Moisés é o contrário. Para ele ser alguma coisa, ele teve que desaprender. Agora eu quero ser bem claro. Deus não rejeitou o conhecimento de Moisés, não era porque era ciência. Não, senhor. Então por que era? É porque era dos egípcios. Não é porque era ciência. É porque era dos egípcios. Por que eu estou dizendo isto aos irmãos? Porque Deus não aceita no meio da sua obra
nada que seja do Egito. Aleluia. Deus não aceita nada na sua obra que seja do Egito. Do Egito tirei o meu povo, para lá ele não torna. Nada que é do Egito Deus aceita na sua obra. A única coisa que saiu do Egito e que Deus permitiu não era para a obra dele no sentido espiritual, era apenas para humilhar os egípcios. Foram as fazendas que Deus permitiu que eles levassem para servir de mantimento durante 40 anos no deserto. E depois se acabou. Deus não aceita. Então Deus não aceitou o talento pessoal de Moisés, não é porque fosse talento, ou não é porque fosse ciência, é porque era dos egípcios. Vamos ver o outro caso. Paulo, Deus aceitou o talento de Paulo. Deus aceitou. Por que o talento? Por que Deus aceitou o talento de Paulo? Porque não era dos egípcios. Aos pés de quem Paulo aprendeu, amados? Gamaliel, serve. Deus disse, isso serve. Aquele que Moisés sabe não serve não. Agora esse de Paulo serve, porque não era dos egípcios. É bom que nós compreendamos essas diferenças para não sermos depois extremistas. Não, o homem não pode aprender nada porque Deus não aceita. Não, vou mentir, depende. Se o seu conhecimento é do Egito, Deus não aceita nada. Agora, se você aprender os pés de Gamaliel, Deus aceita. Aleluia. Depende, então a gente precisa ser bem equilibrado. Equilíbrio é uma característica do líder que Deus faz. Estamos vendo o nosso último subtópico. Deus não aceita, Deus não quer que as pessoas entrem na sua obra, no caso específico do nosso estudo, sejam líderes por talento pessoal. De talento pessoal não pode ser a bandeira. Agora, o homem que tem talento, e Deus aproveita esse talento, ele nunca deve fazer do seu talento pessoal a sua bandeira. Foi aí que Deus se agradou muito de Paulo. Paulo era um grande homem, era um sábio, era um conhecedor profundo da lei. Ele foi passar 3 anos na faculdade das Arábias, no deserto. Era um aluno único, uma classe de um aluno só. E ele ficou lá, não foi para desaprender o que ele sabia, como Moisés. Não. Foi para entender o sentido espiritual do que ele sabia e receber as revelações de Deus. Porque para uma pessoa entender a Bíblia, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa de pesquisa, ela precisa de meditação e ela precisa de revelação. A pesquisa é para saber o que é que os outros sabem. A meditação é para nós mesmos saber alguma coisa. E a revelação é para saber o que só Deus sabe. A revelação traz o conhecimento de Deus. A pesquisa traz o conhecimento dos outros. E a meditação cria um conhecimento dentro de nós mesmos. Tem muita gente que gosta de pesquisa e gosta de meditação, mas não gosta de revelação. Tem outros que gostam de revelação, gostam de meditação, mas não querem saber de pesquisa. Não, irmão. Irmãos, há muitas coisas boas, maravilhosas, que Deus já revelou aos outros. E nunca vai revelar para nós, porque não precisa. É só você pegar um livro. Um irmão passou uma noite toda orando, pedindo a Deus, Deus me revela, me revela, me revela. Revela o quê? Revela o que representa esses nomes aqui no Salmo 119. Os irmãos sabem que tem os nomes no Salmo 119. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e vai para frente. E orou. Quando chegou de manhã, cansado de orar, Deus não revelou nada. Por quê? Porque Deus não vai revelar uma coisa que para a gente saber não precisa de revelação. Ele tinha que olhar um dicionário, um comentário bíblico. Não. Outro lê na Bíblia, Lídia era vendedora de púrpura. Deus, me revela o que quer dizer púrpura, me revela. Aí não é caso de revelação, é de pesquisa. Pega um dicionário que está escrito lá. Deus não revela o que já está revelado. Deus revela o que é segredo. Um líder deve ter sabedoria de Deus para compreender o que é que depende de pesquisa, o que é que depende de meditação e o que é que depende de revelação. Agora nós vamos entrar em um aspecto muito especial de nosso estudo, que é a primeira grande característica de um líder, característica espiritual. Qual é? Fé. Oh, amados, ninguém quer acompanhar um homem que não tem fé. Ninguém quer seguir um homem
que não acredita em nada. Ninguém quer dar apoio a um homem que não tem uma grande convicção das coisas. Se os senhores estão neste curso de liderança cristã, esperando que venha a graça de Deus sobre os senhores, para algum dia exercerem algum tipo de liderança, estou falando com os que não exercem ainda, não se esqueçam, sem fé não existe liderança eficaz. Vamos ver alguma coisa que temos na Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É um texto bastante conhecido. Que bom. Vamos ler. Eu agradeceria se a classe lesse junta, em conjunto, o versículo 1 de Hebreus 11. Podem começar? Nós vamos demorar um pouquinho neste versículo. Todo mundo sabe este versículo, mas pouca gente tem estudado este versículo. Vamos estudar este versículo esta manhã à luz de nosso curso de liderança cristã. E este caminho que nós estamos seguindo, eu tenho certeza que estamos absolutamente certos. Sabe por quê? Porque o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos líderes. Claro. É o capítulo dos líderes. Abraão foi um líder. Isaac foi um líder. Não foi um grande líder, mas foi um líder. Um líder sabe resolver problemas difíceis. Isaac soube resolver o problema difícil quando ele foi a Gerar, ou quando ele esteve com Abimeleque, ou o problema do poço entupido. Bem, amados, a fé é o firme fundamento, primeiro, das coisas que se esperam. Número 2, é a prova das coisas que não se vê, ou que se não vê, como diz a Bíblia. Como eu posso conhecer um verdadeiro líder? Pela arrogância com que fala? Sim ou não? Pelos anéis que tem no dedo? Sim ou não? Não. A primeira grande prova de que um homem ou uma mulher tem uma liderança dada por Deus é que diante dele, diante dos seus olhos, existem duas coisas. Primeira, coisas que ele espera. Segunda, coisas invisíveis. O homem que só vê o que vê não vai muito longe. Quem vai longe é o homem que vê o que os outros não veem. É isso que está dizendo a Bíblia. Um pastor está dirigindo um campo e ele dirige uma igreja com 200 membros. E passando pelo centro da cidade, ele vê um terreno. E ele olha assim, aí fala com o seu companheiro, que coisa linda, olha o que eu estou vendo aqui. E o irmão começa a olhar e diz, o que é? É, irmão, o mato aqui está grande, né? Está precisando de capinar. Não, não estou vendo mato. Estou vendo aqui um templo para 3.000 pessoas. Mas onde, pastor? Só tem mato aqui, pastor. Onde? Aqui, irmão. A gente compra esse terreno, faz um templo aqui para 3.000 pessoas. A igreja dele é de 200 crentes. Faz um templo para 3.000 pessoas. Olha, aqui na frente dá até uma livrariazinha evangélica. Olha, a gente vai fazer lá atrás. E começa a construir o templo. Daqui a pouco o irmão está olhando assim para ele. Sei não, o pastor está assim meio. Se você é um verdadeiro líder, você tem que ver uma coisa onde ninguém vê. Se você é um verdadeiro líder, você tem que enxergar o que ninguém enxerga. Você enxerga. Agora, a tarefa do líder é fazer os outros enxergar o que ele enxerga. Aí é que está. Um chefe não faz isto. Faz não. Um líder faz. Vamos ver um exemplo neste capítulo 11 de como um verdadeiro líder enxerga o que ninguém enxerga. Hebreus capítulo 11. Nós vamos para o versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, estou lendo 25, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Cuidado, lápis na mão, caneta, alguma coisa para marcar a Bíblia, porque tinha em
porque tinha em vista o quê? O galardão, a recompensa. Estava perto ou estava longe? Estava muito longe. Mas onde estava? Estava na vista dele. Tinha em vista. Sublinha esta palavra vista. A coisa mais importante, a primeira coisa mais importante da vida de um líder são seus olhos. Seus olhos espirituais. O que é que ele enxerga? Agora uma criatura que sai de casa para fazer o ar livre. E ele já sai dizendo, hoje vai chover, não vai se entregar a ninguém. Irmãos, não acompanhe uma criatura dessa não. Não acompanhe uma criatura dessa não. Esse homem não é um líder. Hoje, o calor está grande, tem jogo no Maracanã, e hoje, olha, nós vamos por honra da firma, nós vamos porque estamos escalados, mas hoje não vai se entregar um, não vai mesmo não, mas não vai se entregar nenhum. Agora, às vezes a pessoa chega assim no descampado, não tem uma viva alma, olha, vamos aqui, porque esse João Batista pregou no deserto, o povo veio, nós também vamos pregar o povo, olha, vamos pedir 10 almas, e eu disse assim, irmão, não tem nenhum aqui, vamos pedir 10, eu estou vendo 10 pessoas se entregarem a Jesus. Daqui a pouco começa a falar, aí Deus começa a trazer o povo. Tem um edifício de apartamento longe, abre a janela, escuta, desce, Deus toca. Daqui a pouco se entrega. Irmão, eu não pensava que isso ia acontecer. Aí está o líder, ele vê onde ninguém vê. Ele vê o que ninguém vê. Se você, enquanto você não tiver este sentimento, esta virtude, esta bênção interior de Deus, paciência, ainda não é um líder não. Mas a história de Moisés ainda não é o forte aqui, o forte vem, verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, juntos agora, porque ficou firme como vendo. O invisível é aquilo que não se vê. A Bíblia está errada? Ô irmãos, descobriram um erro na Bíblia? O invisível se vê? Não. O que está dizendo aqui? Vendo. Não, aqui não diz vendo. Aqui não diz vendo invisível. Diz, não. Aqui diz como vendo. Não diz vendo, diz como vendo. Quer dizer, como se estivesse vendo. Porque o invisível não se vê. A Bíblia diz como vendo. Não diz vendo, diz como vendo. Perfeição da Bíblia. Você não pega a Bíblia em nada aqui. É a verdade de Deus pura. Mas o que era o invisível de Deus na vida de Moisés? Eu creio com toda a força da minha alma que na hora que o rei chamou a Faraó e mostrou para ele o trono e disse, tu vais se sentar nesse trono, naquela hora Moisés viu outra coisa além do trono. Ele viu o quê? Ele viu o sacrifício de Cristo, chamado aqui neste capítulo de vitupério. Torpe, a torpeza do sacrifício. Outro homem, grande líder espiritual e que pôde ver o que ninguém via. Vamos ver ainda Hebreus, capítulo 11. Vamos ver o versículo de número 9. Primeiro vamos ver o 9. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele de quê? Da mesma promessa. Agora verso 10, juntos. Porque esperava a cidade. Só isto. Porque esperava a cidade. Abraão morava em tendas. Entendam-me bem o que vou lhe dizer agora. Abraão chegava em um lugar, vamos supor em Siquém. Armava uma tenda. E ficava debaixo da tenda e ia orar. Quando ele estava orando embaixo da tenda, o que é que ele via? Uma cidade com fundamentos. Deixe-me ilustrar isso de outra maneira. Há pessoas que estão morando numa cidade e têm a visão de uma tenda. Tem gente que só vê fracasso. Há pessoas que estão com dinheiro no bolso. Não adianta, eu estou com dinheiro no bolso, mas amanhã não vou ter nada. E outros que não têm nada. Estou vendo que eu vou encher meu bolso, amanhã eu vou ter. Essa é a diferença de um líder. O líder está na cabana e vendo a cidade. O não líder está na cidade e vendo a cabana. Agora você vai ver se você já tem um pouquinho de graça de Deus. Mas se ele é um líder, ele olha para os 5 meninos e diz, olha, cada um de vocês vai trazer um na próximo domingo. Eu estou tendo uma visão de Deus. Meninos, olhem para mim, me escutem. Sabe que isso aqui vai ser a maior classe da escola dominical? Sabe que nós vamos qualquer dia pedir ao superintendente para falar com o pastor, para nos dar uma sala nova, que isso aqui vai explodir. Se for uma liderança autêntica,
Aquilo passa para a cabeça dos meninos e daqui a pouco não é que a classe é maior. Fé é o firme fundamento das coisas que você espera. Se você espera fracasso, vai vir um fracassão. Agora, se você espera uma vitória, vai vir uma grande vitória. Tudo o que você espera, quando acontecer, vai ser maior do que você espera. Se você espera um acidente quebrando uma perna, fique sabendo que vai quebrar duas. Agora, se você espera que vai ter uma classe grande, pode ficar certo de que você vai ter a classe maior. Eu vou lhes dar o exemplo dos nossos tempos. O Dr. Paul Yong-Cho fez uma oração a Deus quando era pastor de 25 crentes. Disse: Deus, eu oro a Ti em nome de Jesus, para a Tua glória e louvor. Dá-me graça, perseverança, habilidade, sabedoria, porque eu quero ministrar na Tua casa. E eu quero ser o pastor da maior igreja na Coreia. É para a Tua glória, não é para vaidade meu. Quero ser o pastor da igreja na Coreia. Quando você pede uma coisa e quando você espera, o que vai vir é mais do que você pede. Está escrito na Bíblia, em Efésios 3. Muito mais do que pedimos. Está escrito. Eu não estou inventando nada. Está escrito. O Dr. Paul Yong-Cho pediu para ser o pastor da maior igreja na Coreia. Deus lhe deu mais do que pedia. Ele é pastor da maior igreja no mundo. O que vai vir é mais do que você espera. Se você esperar uma derrota, pode esperar, continuar esperando que vão vir 3. 3. Agora, se você está esperando uma vitória, espere também com alegria, porque deve vir 4. Vai vir mais do que nós esperamos, porque o nosso Deus é Deus de progresso, de crescimento. E o verdadeiro líder é um homem de fé. É uma pessoa que acredita em Deus, sem pestanejar. Vamos para João, capítulo 8. Abraão levou Isaac para sacrificá-lo no monte Moriá. E quando estava lá em cima, estendeu com a sua mão o cutelo para imolar o seu filho. E eis que o anjo brada desde os céus: não faças tal. Todo mundo sabe que tu temes a Deus. E o que foi que aconteceu? Abraão olhou. O que foi que Abraão viu? O que foi que Abraão viu? Um cordeiro. Não vamos olhar lá na Bíblia, não. Mas vamos repensar. Foi um cordeiro ou não? Parece que não foi um cordeiro. Ah, um carneiro. Exatamente. Foi um carneiro. Muito bem, foi um carneiro. Porque o tipo tem que ser sempre inferior ao antítipo. Ele viu um carneiro que simbolizava o cordeiro. Muito bem. E quando ele olhou para aquele carneiro, o que foi que ele viu por trás do carneiro? Na verdade, naquela hora que Abraão olhou, ele viu 2 animais. Me permito usar essa palavra animal, com muita nobreza. Ele viu 2 animais. Ele viu um carneiro e por detrás do carneiro ele viu um cordeiro. O carneiro era o carneiro que ia morrer naquela hora e o cordeiro era Jesus. Alguém não viu ainda isso na Bíblia? Quem não se lembra de ter visto isso na Bíblia? Honestamente, levante sua mão. Muito bem. Por causa dos irmãos, eu vou pedir que leiam o texto. João 8. E versículo 56. E na hora que Abraão viu aquele cordeiro, não o carneiro, o cordeiro, Abraão ficou tão alegre, irmãos, que começou a... Eu não vou dizer o que ele fez, porque não diz muito da Bíblia, mas ele ficou muito alegre, ele exultou. Leiam, um aluno, um irmão, por favor, um irmão leia capítulo 8 de São João, verso 56. Bem devagar, por favor. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Viu, não tem dúvida, viu e regozijou. Na outra versão, por bondade. Abraão, vosso pai, viu. Leiam, amado. Leiam juntos que tem essa versão da imprensa bíblica. Vamos. Abraão. O meu dia. Qual foi o maior dia na história de Jesus aqui na terra? Foi o dia da sua morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que foi que Abraão viu? Viu o meu dia, o dia da minha morte. Como é que você pode ver o dia da morte de alguém se não ver o próprio? Então Abraão viu Jesus na cruz. Agora, podia Abraão ver a Jesus na cruz? Não podia. Aquilo era invisível para Abraão. Abraão estava separado de Jesus por séculos e séculos. E como ele viu? Porque quem tem fé vê o invisível. Vamos falar juntos? Quem
tem fé, vê o invisível. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Se o senhor ou a senhora, a senhorita, deseja algum dia exercer uma função de liderança na igreja, lembre-se, Deus nunca usará como líder uma pessoa que não tem fé. O que é essa capacidade de ver as coisas que ninguém vê? Escreva no seu papel. A capacidade de ver o invisível se chama o olho da fé. Senhoritas, quantos olhos vocês têm? Cada uma de vocês? 2. Sinto muito, senhorita. Eu tenho 4. Eu nasci com 4 olhos. E não é isso aqui, não. Isso não nasceu. Eu gostaria que vocês repensassem o assunto. Eu gostaria que vocês repensassem a pergunta. Cada um de nós nasceu com 4 olhos. 2 olhos que nós temos são para fora. Vocês só pensam nele. Nós temos 2 olhos para fora. Mas eu gostaria de lembrar-lhes que nós temos 2 olhos para dentro. 2 mais 2 são 4. Esses olhos têm nome. Esse olho aqui se chama olho esquerdo. Esse olho aqui se chama olho direito. Mas aqui dentro, que vocês não veem e nem eu vejo, existem 2 olhos. Nós chamamos normalmente isto de olho da fé é um. E olho da sabedoria é outro. E quando você tem esses 2 olhos abertos, você vê tudo e entende tudo. Por que que a gente tem muitas vezes uma visão de Deus e não sabe o que é? E vai perguntar, irmão, eu tive uma visão, mas eu não sei o que é. Porque teve a visão com o olho da fé, mas não tem o olho da sabedoria. Outros que sabem muitos segredos de Deus, mas nunca viram nada. Olha, irmão, Deus tem me revelado muita coisa, mas vê não, eu nunca vi nada. Tem o olho da sabedoria aberto, mas o da fé está fechado. Vamos ver isso na Bíblia? Porque se tiver na Bíblia, aí é bom. Aí é verdade mesmo. Vamos para a carta de São Paulo aos Efésios. A epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Vamos ler juntos o verso 18, primeira parte? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. São estes? Sim ou não? São estes? Então quais são? São os outros. Senhoritas, quantos olhos cada uma de vocês tem? Aleluia. Amém. Cada um de nós tem 4 olhos. Agora, há um espírito morando nesse olho? Sim ou não? Não. Há um espírito morando nesse olho? Não. Mas há espíritos morando naquele outro olho. O que foi que Paulo orou? Para que Deus vos dê. Ele não disse para dar emprestado, disse para que vos dê o espírito de sabedoria para um olho e espírito de revelação para o outro olho. Não este, os outros. Os olhos espirituais. Quando Abraão olhou para aquele carneiro preso sobre as pontas, com esses 2 olhos, ele viu o carneiro. Com os outros 2, ele viu o cordeiro. Há 3 tipos de crente. Há um tipo de crente que só vê o carneiro. Há outro tipo de crente que só vê o cordeiro. E há outro que vê o carneiro e o cordeiro. Se você só vê o carneiro, você é um crente fraco, limitado. Eu quase diria carnal, porque você vê as coisas da carne. Se você só vê o cordeiro, você vai ficar fanático. Não quero mais ler a Bíblia, não preciso mais de culto de pregação, nem doutrina. Deus fala comigo. Cuidado, você só quer ver o cordeiro, mas tem o carneiro também. As coisas que são visíveis e as coisas que são invisíveis. As coisas que são naturais e as coisas que são espirituais. Se eu não parar de ler a Bíblia, porque Deus vai me revelar tudo, eu viro fanático. Porque tem algumas coisas na Bíblia que Deus nunca vai me revelar. Primeiro, porque já revelou a outros. Segundo, porque já está escrito em muitos livros. Terceiro, porque se Deus me revelar tudo em casa, o que eu vou fazer na igreja? E há coisas que Deus nunca vai falar conosco. Ele vai falar no culto de terça-feira. Ele vai falar numa escola dominical. Ele vai falar no instituto bíblico.
Ele vai falar num curso de liderança cristã, ele vai falar em algum lugar, para que nós sempre sejamos dependentes uns dos outros. Por que estamos falando isto? Porque Deus só pode usar uma pessoa para ser um líder quando a sua fé está fortalecida. E aqui chamamos de olho da fé. O olho da fé é que enxerga o que ninguém enxerga. Quando nós estamos perdendo a nossa visão espiritual, nós somos exortados pela Bíblia a comprar colírio, porque está ficando às vezes vermelho, né? O olho opaco, empanado, sem brilho, sem visibilidade. Nós somos exortados. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Apocalipse 3 e 18. Vamos ver. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e unjas os teus olhos com colírio. Agora eu pergunto, são estes? Não, este óleo se unge com colírio Moura Brasil, com lavolho, com zicril, com lacril. Este aqui. Os outros se unge com colírio da graça. Que quando toca 2 gotas, uma gota se chama, Efésios 1,17 outra vez, espírito de sabedoria. A outra gota se chama espírito de revelação. A importância da liderança é muito grande, mas ela depende da fé que nós tenhamos. Se você não tem fé, você nem deve dirigir nada na obra de Deus. Nada. Porque a obra de Deus não é dirigida por intelectualidade, por capacidade humana, por talento. Não, não. Olha, meu pai é pastor, eu vi muito meu pai dirigir culto, eu vou dirigir culto. Não, senhor. Não tem um culto igual ao outro. Cada culto é diferente do outro. Me permitam contar 2 experiências muito recentes e que ajudam os senhores, porque é um curso de liderança, eu tenho que falar sobre isso. Recentemente aconteceram 2 coisas muito importantes aqui na igreja. Um irmão veio de uma outra igreja, estava com um problema assim, de ordem familiar, muito sério, e ele estava de um conselho. E o conselho que nós demos depois do culto foi esse: irmão, o meu conselho, honestamente, é que o senhor e sua esposa saiam da casa onde estão. Ele estava na casa do sogro e da sogra, e não estava dando certo. Ele disse: o senhor sai. Quando eu disse assim, e o meu conselho é este, a esposa olhou para ele e disse: eu não disse para você? Repara a confirmação de Deus. Aí eu fiquei curioso, que confirmação? E a esposa contou. Este casal veio de outra igreja para assistir um culto nosso. Eu creio que os irmãos se lembram um dia que nós pregamos sobre Abraão, no princípio deste ano. E eles estavam subindo a escadaria, subindo. Quando o rosto desse irmão apareceu no salão, eu estava lendo a Bíblia e dizia assim, exatamente nessa parte, aqueles irmãos entraram: sai da tua casa, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Quando foi entrando, eu fui lendo aqui. Ela fez assim no marido: olha, Deus já está falando contigo. Deus já está falando. Dirigir o culto, irmãos, é uma coisa muito séria. Os hinos que se vai cantar. Às vezes eu peço para o coral cantar o hino, às vezes o coral nem ensaiou o hino, ou não está bem recentemente passado, mas pode ter sido uma direção de Deus. Nós nunca sabemos como Deus trabalha. Então nós precisamos ter fé para acreditar que Deus vai nos dirigir realmente. Houve outro caso parecidíssimo com este, mas eu não vou contar porque o tempo é muito curto. Vamos um pouquinho para frente. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E sede cumpridores da palavra. Porque quero tomar isso aqui. Sede cumpridores da palavra. Por que nós estamos relacionando a palavra com a fé? Porque você nunca vai ter bastante fé se você não tiver um apego muito forte à palavra de Deus. A fé é produzida pela palavra de Deus. Se nós queremos dar uma definição da Bíblia, aí está. O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? É o laboratório produtor da fé. Só isso. A palavra de Deus é o laboratório produtor da fé. Deus criou um mecanismo fisiológico e estabeleceu para todos os bilhões de seres humanos, hoje morando no planeta, e todos que já viveram. É o seguinte: quando uma palavra sai da boca de alguém, ela vem. Ela vem para o ouvido humano. O mecanismo que Deus criou foi o seguinte: essa palavra que entrou no meu ouvido, ela vai para o meu cérebro.
O cérebro, então, manda para o coração um diagnóstico e diz assim, aceite ou não aceite. Por exemplo, desculpe, eu olhei para você assim de repente, casualmente. O lobo chega para mim e diz, pastor, me empreste 1000 cruzados. Eu ouço essa palavra pelo ouvido. O ouvido vai para o cérebro raciocina rapidamente e diz para o coração, não. Aí o coração diz não. Quando o coração recebe a mensagem e manda para a boca para dizer não, então meu sangue fica franzido assim. Por isso que muitas pessoas que têm um pouquinho de psicologia natural, elas sabem o que é que uma pessoa vai falar, vai responder, antes que diga. Porque já recebeu reações externas. Então, o meu cérebro diz, não empresto dinheiro. Uma pessoa diz assim, irmão José, eu não gosto da sua maneira de ser. Quando eu ouço essa palavra, entra no meu ouvido, passa para o meu cérebro diz para o coração, não aceita essa palavra. Aí eu fico contrariado, aí meu coração fecha. Por isso que é difícil a gente gostar de uma pessoa que diz assim para a gente que não gosta. Agora, ao contrário, se uma pessoa chegar e dizer, irmão, olha, eu aprecio você demasiadamente. Aí o cérebro diz, sim, pode rasgar a boca aí num sorriso, que é coisa boa. Isso é um mecanismo que Deus criou. A palavra entra no ouvido, vai para o cérebro, do cérebro vem para o coração. Esse mecanismo é imutável e é universal. Quando Deus mandou fazer a Bíblia, Ele mudou esta lei. E esta lei universal, de uma palavra ir para o ouvido e descer para o coração, essa lei é mudada em um único caso, quando se lê a Bíblia. Quando um crente lê a Bíblia, este processo é mudado. Completamente mudado. Cite o versículo da Bíblia. Salmo 23, por favor. Quando essa palavra entra no meu ouvido, porque ela é a Bíblia, ela não vai para a cabeça. Ela vem primeiro para o coração. Aí ao contrário, o coração é que diz para o cérebro, aceite. Vamos ver isso, né? Romanos 10. É por isso que a palavra produz fé. Porque a crença está na cabeça. E a fé está no coração. Por isso que a palavra de Deus produz fé. Porque ela não vai para a cabeça. Senão ela produziria crença intelectual. Eu sei que as galáxias existem. É uma crença intelectual. Eu sei porque eu estudei, que aprendi, que me contaram, aceitei. Crença intelectual. Agora, Jesus morreu por mim. Isso não é no intelecto, isso é no coração. Parece que eu estou vendo o dia que ele morreu. E eu abraço de todo o coração. Isso não é crença. Isso é fé. Romanos 10. Um minutinho que eu já chego lá. Vamos ler o versículo 9. Versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca. E onde mais, irmão? E no teu coração. Todas as outras palavras estão na mente, na cabeça, no cérebro. Mas aqui diz, a palavra está no coração. Que palavra? Esta é a palavra da fé. Esta. Somente esta. Nenhuma outra palavra no mundo é a palavra da fé. Só esta. São Paulo diz, esta aqui é a palavra da fé que pregamos. A saber, de quanto a boca confessares ao Senhor Jesus, e na tua mente creres, e na tua mente creres, e no teu cérebro creres, e em teu coração creres. Aqui Deus invalidou. O coração não foi feito para crer, irmão. O coração foi feito para amar. Mas quando se trata da Bíblia, o coração tem a função de crer. Só no caso da Bíblia, esta palavra da fé. E agora vamos ver a conclusão no verso 10. Juntos. Visto que com o coração se crê para a justiça. Com o coração. Cérebro não tem nada a ver. Por isso, irmãos, que o intelectual, por isso, irmãos, que o homem famoso no mundo demora, tem dificuldade de aceitar a Jesus. Porque ele quer ser crente com a cabeça. E não pode. Não se pode ser crente com a cabeça. Tem que ser crente com o coração. Por isso, irmãos, que Deus nunca diz, filho meu, dá-me a tua cabeça. Não. Filho meu, dá-me o teu coração. Para quê? Para pôr a palavra dentro. E assim um líder verdadeiro é uma pessoa que tem bastante fé, mas uma fé produzida pela palavra de Deus. Agora, as pessoas têm que crer no líder.
Se você fala e ninguém acredita em você, e fulano falou, vamos confirmar. Ai, isso não é liderança. Você tem que ter uma palavra de credibilidade. Qual é a porção de credibilidade que uma pessoa tem? A nossa credibilidade está proporcional à nossa fé. Se nós temos dentro de nosso coração a fé suficiente para crer no impossível, quando nós falarmos aos outros, os outros acreditam em nós. E aqui está a diferença dos líderes. Duas grandes qualidades de líderes no mundo. Uma, primeira, aqueles que falam e o povo simplesmente acredita. Segundo, aqueles que falam e ninguém acredita. Os senhores sabem que o Irã tem um presidente. Os senhores sabem que o Irã tem um primeiro-ministro. Mas quem é que manda mesmo no Irã? Ayatollah Khomeini. Ele é presidente? Não. Ele é primeiro-ministro? Não. Ele é o quê? Ele é o líder. Repare a força dessa... Ele é apenas o líder. Inclusive não tem cargos políticos. Não. É só líder espiritual. Agora, o presidente do parlamento espalhou para o mundo uma notícia dizendo: nós vamos perdoar o homem que escreveu aquele livro, Versos Satânicos. O presidente do parlamento, o homem que tem a autoridade no país. Aí o Ayatollah disse: não, nós vamos dobrar o prêmio para quem matar. Qual foi a palavra que prevaleceu? A do líder. Nós estamos no curso de liderança. Vejam a força de um líder. Por isso que nós vamos ver mais tarde que todo líder tem que ter uma qualidade muito especial, que é submissão a Deus. Porque esse é o perigo de se levantar na igreja uma pessoa que tenha liderança e não seja submissa a Deus e às vezes queira competir. Por isso, se você vai fazer algum trabalho nobre, você tem que ser líder. Porque se você for apenas o professor da escola dominical e lá na classe tiver um líder, você fala, mas o líder manda. E não pode ser assim. A melhor coisa que um pastor faz é dar trabalho para as pessoas que têm liderança. Porque dando trabalho para elas se ocupam. Mas elas, se não der trabalho, elas são capazes de criar liderança incômoda para aquele que está liderando a obra de Deus. Por isso que Moisés disse uma coisa muito bonita. Quando vieram se queixar para Moisés, tinha gente profetizando, era uma liderança que estava aparecendo. Moisés não disse, manda matar. Moisés não disse, proíbe de falar. Não. Moisés, era um verdadeiro líder. Oxalá todo mundo fosse profeta. Aquela palavra vinculou todo mundo a Moisés. Porque o ciúme que o líder tem pode estragar a sua carreira. Não ponha as pessoas que têm liderança para longe do irmão, porque elas vão competir. Traga para perto e use o seu talento. E deixe que elas lhe ajudem na sua liderança. Até o tempo que venha a ser líder. O curso é sobre isso. Então vamos falar a linguagem certa, né? Liderança cristã. Você, se você não tiver fé em Deus, muito menos você vai ter em você mesmo. Vamos anunciar um pequeno princípio espiritual, bíblico. O mundo faz o seguinte. Olha como é que o mundo faz. Número 1, eu tenho que ter confiança em mim. Número 2, eu tenho que ter confiança nos outros. Número 3, eu tenho que ter confiança em Deus. Isso é a lei do mundo. Está certo ou errado? Absolutamente errado. Como é a lei de Deus? Número 1, eu tenho que ter confiança em Deus. Número 2, eu tenho que ter confiança nos outros. Número 3, eu tenho que ter confiança em mim mesmo. Essa é a lei. É a gramática de Deus. Todo mundo sabe. Qual é a primeira pessoa do singular, estudante? Eu. Qual é a segunda? Qual é a terceira? Por isso que o mundo jaz no maligno. Olha só como é que é a gramática do mundo. Primeira pessoa, eu. Mentira. Primeira pessoa é Deus. Primeira pessoa é ele. Da gramática dos homens é primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Da gramática de Deus é a primeira pessoa ele, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Por isso que o homem não pode ser um bom crente ficando com as coisas do mundo. Ele tem que ter até uma nova gramática. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz, as coisas velhas são passadas, Deus muda até a gramática. Imagine que até o alfabeto Deus muda, não é? Até o alfabeto, quando você entra para a igreja, até o alfabeto muda tudo, muda a matemática, você gosta muito de diminuir, não pode dividir a coisa do diabo, você tem que somar e multiplicar. E o alfabeto? O alfabeto do homem é A, B, C, D. O de Deus é muito diferente, começa com O. O, B, D, C. Vamos ler o versículo da Escritura. Filipenses 4 e 13. Todo líder tem que ter primeiro confiança em Deus, segundo confiança nos outros, terceiro confiança em si mesmo.
Se você começa a ter confiança em você mesmo, você vai ir. Você nunca vai ter confiança em Deus. Você tem que ter primeiro confiança em Deus. Vamos ler Filipenses 4 e 13. Pode ler? Posso todas as coisas que me fortalecem. Você diz, Paulo era um homem muito egoísta, muito vaidoso, muito prepotente. Posso todas as coisas. Nós estamos lendo em Filipenses. Romanos tem antes ou depois de Filipenses? Então leia o Romanos 7, 24. Rapidinho. Nosso tempo está terminando. Romanos 7, 24 e veja a diferença. Somente essa primeira parte. Outra vez, por favor, as primeiras palavras. Todo mundo falando, miserável homem que eu sou. Em Romanos, que você lê muito primeiro do que Filipenses, Paulo diz, eu sou miserável. O líder não confia primeiro em si mesmo. Eu não confio em mim primeiro, eu sou miserável. Mas em Filipenses, depois que ele declarou a sua inutilidade, aí ele diz, posso todas as coisas. Faço todas as coisas. Ponto final. Essa é a diferença entre a Bíblia e o esoterismo. É a diferença entre a Bíblia e a Rosa Cruz. A Rosa Cruz diz, hei de vencer, ponto. O Evangelho diz, hei de vencer com Jesus. O esoterismo diz, faço tudo, ponto. A Bíblia diz, faço tudo nele. Aleluia. É uma diferença muito grande. Quando começamos a falar, as mesmas palavras, mas quando terminamos, eles já pararam há muito tempo, nós estamos seguindo. Agora, Paulo está depositando a sua confiança em quem? Nele, Paulo ou nele, Cristo? Nele, Cristo. Faço todas as coisas naquele que me fortalece. Se você for pregar sobre este versículo, não esqueça que ele tem 4 pontos. E um ponto muito importante é essa última palavra, fortalece. O que já é forte não precisa ser fortalecido. Quando Paulo diz todas as coisas, ele está falando da plenitude da capacidade de Deus. Quando ele está dizendo naquele, ele está falando do instrumento de sua capacidade. Quando ele diz fortalece, ele está confessando a sua fraqueza, que só fraco precisa ser fortalecido. Quando ele diz posso, ele está confessando a sua vitória. Que bonito. Prega sobre isso qualquer dia. Muito bem. Nós vamos ler mais um versículo. E ao ler esse versículo, agora nós vamos lembrar-nos do significado mais profundo dessa palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o maior inimigo da fé? A fé tem 3 grandes inimigos. Vamos mencioná-los. Depois os senhores dizem qual é o maior. A fé tem 3 grandes inimigos. E muita gente só não tem muita fé porque não ultrapassou essa barreira dos inimigos. Primeiro inimigo, não estou dizendo o maior nem o menor, o primeiro inimigo da fé, primeiro grande inimigo da fé é o medo. Medo. O segundo é a incredulidade. O terceiro é a dúvida. Esses são os problemas maiores que um líder tem na sua trajetória cristã. Se você não vencer esses 3 inimigos, você nunca será um bom líder. Josué estava com um problema aí psicológico, problema de medo. Josué tinha medo de não conseguir levar o povo a Canaã. Ele tinha um temor interno. Então Deus resolveu este problema com uma palavra. Josué, ser corajoso. Essa foi a vacina que Deus deu, a injeção que Deus deu para Josué para combater o medo. E combateu. Quase que ele ficou até valente demais. Vamos mencionar os 3 inimigos da fé. Número 1, número 2, número 3. Qual é o pior? Na hora que se apresenta, cada um é o pior. Medo é uma coisa pavorosa.